Hoje fabrica ainda a Mazda.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Tudo bem com vocês? E aí? Ô, professor, tudo bom? Tudo bom? Como é que estão aí? Estão retomando as aulas presenciais? Como é que está sendo para vocês aí? Eu ainda não estou, professor. Para mim ainda não está se tornando viável, né? Estou Ah, gostando de viajar, mas assim que voltar a gente vai ter que fazer sacrifício, né? tu mora distante de Porto Alegre? Não muito distante, é uma hora encharqueados. Uhum. Mas é aquilo, né? O horário JK para mim é complicado em função da empresa, né? Sim, sim, Mas por enquanto a gente está aproveitando, né? Essa aula remota e nos ajuda nesse ponto. sim, é verdade. É verdade. Tem vários outros alunos também que acabaram, em função da pandemia, tendo a oportunidade de trabalhar e daí agora não, para muitos não é o momento de retornar à aula presencial, né? Tem tido poucos alunos, mas aos pouquinhos as coisas vão voltando ao normal. Sim, sim. E a gente vai aproveitando, né? Enquanto a gente não tem que retornar. É isso aí. E quando tiver a oportunidade, tem que tomar essa vacina aí para ficar um pouco mais protegido. Eu já tomei as 2 doses já dela. Ah, é? Que bom. Já tomei as 2 já. Beleza. Então, pessoal, eu comentei com vocês, né, que hoje nós vamos apresentar o método de Newton-Raphson para a resolução de equações, porque na segunda-feira passada, para quem acompanhou, né, eu apresentei o meta-absecção como um primeiro exemplo de resolução de equações, né? Eu vou apresentar um segundo exemplo ali de uma equação também resolvida pelo meta-absecção, né? Porque daí vocês terão, na aula de hoje, duas equações de mesma complexidade, digamos assim, né? Equações bem parecidas, uma resolvida pelo meta-absecção e outra resolvida pelo método de Newton-Raphson, né? Aí vocês terão, né, condições de vocês mesmos fazerem a comparação, né, da velocidade com que a gente consegue resolver. São problemas bem semelhantes, as duas equações de terceiro grau, né? E vocês aí vão poder concluir com os próprios argumentos de vocês, né, que qual dos dois métodos é mais competitivo, né? E quando eu uso esse termo competitivo, eu quero dizer que, especialmente, se a gente tiver duas condições, né? Se a gente tiver um entendimento, né, de como é que o método funciona e tendo recursos computacionais adequados que façam os cálculos assim, né, rapidamente, tá? A gente consegue perceber, né, uma maior facilidade num dos métodos do que no outro, né? E essa facilidade vai ser observada na rapidez, né, com que a gente obtém a raiz comparado com o outro, né? Então, digamos, fazendo uma simplificação, né, num dos métodos a gente gasta menos energia do que no outro, né? E, bom, a energia a gente pode medir de diversas formas, né? Através do tempo utilizado, né, para realizar uma tarefa, né? Se a gente pensar assim, né, no dia a dia, né, todos nós realizamos tarefas assim que se repetem, né? Lavar roupa, cozinhar, pegar um transporte, né, como o colega falou ali, né? Então, por exemplo, como ele me disse, né, e muitos alunos têm citado isso, se nesse momento, né, é possível assistir às aulas remotamente, né, e a opção que tem das aulas presenciais exige um dispêndio de tempo significativo, né, tem que, às vezes, fazer uma viagem de 1 hora, 2, 1 hora e meia, né,
e aí significa que tem gastos também, evidentemente que muitas pessoas vão preferir assistir às aulas remotamente, né? Claro que cada circunstância é diferente da outra, né? A aula remota exige um pouco mais de disciplina, né, para a pessoa acompanhar as aulas, assistir os vídeos, né? Quando não puder assistir aqui de maneira síncrona, a apresentação no Zoom, como é que eu faço, né? Mas muitas pessoas acabam optando por quê? Porque tem uma contrapartida, né? Que é essa economia de tempo. Então, tudo depende muito, né? Das circunstâncias. Então, a mesma coisa, né? Quando a gente vai realizar, vai calcular, melhor dizendo, a solução de uma equação, como a gente vai apresentar aqui. O que difere, essencialmente, né? A opção, o que define, melhor dizendo, a opção que a gente vai fazer, se é o método A ou o método B, é isso que eu falei, é o entendimento dos métodos e os recursos que a gente tem à disposição. Tá? Então, eu vou iniciar aqui a apresentação. O que o pessoal está dizendo? Muito bem. Deixa eu só... Então, vou apresentar para vocês aqui. Primeiramente, né, a resolução desta equação aqui, né, pelo método que nós vimos na aula da semana passada, da segunda-feira, né, resolver x ao cubo mais 2x menos 4 igual a zero, né, usar a bissecção, e o critério de parada, tá, que eu estou definindo aqui, ó, são 4 bissecções. O que significa isso? A gente vai calcular a primeira, a segunda, a terceira e a quarta bissecções, né, conforme definido pelo método, e vamos encerrar o processo de aproximação sucessiva fazendo o cálculo dessas 4 aproximações, ok? Não podemos aplicar um método iterativo, né, sem termos definido um critério de parada. Tá? Então, o critério de parada aqui é o número de vezes que a gente vai aplicar a divisão por 2. Então, lembrando, né, que a gente fez aqui o uso da página da Wolfram, né, como um recurso para traçado de gráficos. Deixa eu abrir aqui. X ao cubo mais 2x menos 4 igual a zero. Então, deixa eu... Então, lembra lá que eu comentei com vocês, né, que vocês podem, até alguém perguntou, você pode usar o GeoGebra também, tá? Aqui eu vou mostrar também no GeoGebra. Vou mostrar os dois recursos. Página da Wolfram, né? Eu vou abrir o GeoGebra aqui também, que é um bom projeto. Então, primeiramente, aqui no gráfico, na página, desculpe, da Wolfram, né? A gente vai escrever aqui x ao cubo mais 2x menos 4. Deixa um parênteses aqui. E aqui vamos, como eu disse para vocês, a gente vai testando aqui, vamos botar de menos 2 até 3. E pressionamos o Enter, já que a gente quer obter como resposta, né, um gráfico, a gente tem que pressionar a tecla Enter, para ele entender que ele deve executar a construção do gráfico. Ele vai escrever ali qual é a interpretação, né, da entrada, o input, interpretation, né, entrada, né, interpretação da entrada. O input é como se fossem os dados de entrada, né? Então, x ao cubo mais 2x menos 4, a gente confere ali, né? O intervalo de variação do x de menos 2 a 3, vocês vejam que dá para ver aqui, ó, que tem uma intersecção, né, desta curva, né, ali com o eixo horizontal, né, para um valor ali próximo de 1,2, né, entre 1 e 2 ali certamente tem uma raiz. Tá? E a gente percebe, né, que pelo gráfico, aparentemente,
a função vai crescer aqui assim, ó, e, né, só tem essa raiz, tá? E realmente é isso que vai acontecer. Neste caso, né, a função ela vai ter uma derivada sempre positiva, então só vai ter uma raiz aqui. Vocês podem testar aqui vários intervalos diferentes, ó. Vocês podem comprovar, né, que esta afirmação é verdadeira testando os gráficos, né? Claro que eu falei para vocês, quando a gente aumenta muito aqui a variação do x, vai comprimindo aqui a escala, né? Pode perder um pouquinho de clareza, mas dá para ver que a raiz continua ali, né, entre 1 e 2. Tá? E como esta função é contínua, né? Deixa eu fazer lá no GeoGebra, aí vocês vão escrever y, não precisa, a gente vai escrever y igual a x ao cubo, mais 2, opa, bota o cursor para a direita ali, mais 2x, menos 4. Deixa eu conferir lá. X ao cubo mais 2x menos 4. Vocês vejam, então, que ele faz o gráfico. Está aqui, ó. Né? Dá para ver, então, se a gente rolar o cursor aqui, vai né, aumentar ou diminuir a distância, né, do ponto de observação. Aqui a gente fica mais próximo, né, do gráfico. Dá para ver ali, ó, a raiz um pouquinho maior que 1, né? Dá para ver aqui a marquinha em torno de 1,10, 1,12, 1,15, 20 ali, né? Está entre o 1, e 1,3 mais ou menos. E dá para ver também que não vai ter outra raiz, realmente é a única raiz que tem aqui, tá? Então, assim, se vocês quiserem, por exemplo, né, como foi comentado, né, vocês podem exportar essa imagem, né? Que vocês podem até botar um antes de exportar aqui, vamos fazer o seguinte. Aqui, viu? A gente pode botar um texto, né? Pode botar um texto que corresponda à lei da função, vamos botar aqui, em forma do látex. Então, vai escrever lá y igual a x ao cubo, né? Mais 2x menos 4, tá? A gente pressiona OK, ele vai posicionar ali, fica bem bonitinho, ó. E agora tu pode exportar essa imagem. Eu vou copiar aqui para a de transferência, vou passá-la para o meu texto. Então, eu posso botar o gráfico aqui. Vocês vejam que ficou com uma boa resolução. Eu posso salvar o link aqui, ó. A vantagem do GeoGebra é isso também, ó. Entendeu? Aqui vai aqui assim, tu pode compartilhar, né? Ó, pode botar um título ali, função integral 3, digamos, tá? Pede para gravar, deixa no compartilhado, aí ele vai te dar a opção de copiar o link, aí tu transporta para lá, ó. Vou botar o gráfico acima e pode ser visto no link. Isso aqui é legal, se você quer fazer um trabalho, né, pode inserir um link, é bem bacana. Né? Então, esse tem um recurso interessante aqui do GeoGebra. E ele é gratuito, né? Então, vocês podem se inscrever, se cadastrar no GeoGebra 3D, por exemplo, eu sou cadastrado lá, né? E o GeoGebra 3D também é uma excelente ferramenta para a construção de gráficos. Bom, então voltando aqui, né? A gente viu que tem uma raiz ali, né? Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz um cálculo, né, dessa função em pontos para comprovar que realmente, né, tem uma raiz ali, ó, entre 1 e 2. Então eu calculei a função no ponto 0, né, deu menos 4, ó, negativo, né? No ponto 1, calculei a função 1 ao cubo mais 2 vezes 1 menos 4, né? Fica 1 mais 2, que é 3, menos 4, dá menos 1, que é negativo. E no ponto 2, 2 ao cubo, mais 2 vezes 2, menos 4, 8 mais 4, menos 4, 12, menos 4 dá 8, que é positivo. Então, vejam, no ponto 1, né, no x igual a 1, a imagem é negativa. No ponto 2, a imagem é positiva. Entre 1 e 2, realmente tem uma raiz, conforme a gente viu aqui no gráfico. Né? Então, né, a gente confirma, né, este fato, que vejam, essa função é contínua. Ó. Essa é uma hipótese importante, tá?
Se a função é contínua e troca de sinal, né, num certo intervalo, naquele intervalo de variação do x, ali, de 1 até 2, ela tem que ter uma raiz. Tá? Tem que ter uma raiz entre 1 e 2. Então, o que a gente vai combinar aqui, pessoal? A gente vai começar, em geral, né, esse processo de cálculos sucessivos, localizando a raiz num intervalo de comprimento igual a 1. Tá? Então, de 1 até 2, né, o comprimento total desse intervalo é 1. Então, é um bom critério. Né? De 1 a 2, de 2 a 3, entre 3 e 4, enfim. Tá? Então, só para, né, identificar, usando uma notação parecida com o que a gente encontra nos algoritmos, né, a gente vai chamar de A1 o extremo 1, o B1 o extremo 2, e o X1, então, é a primeira bissecção que vai ser feita. Ó. 1 mais 2 dividido por 2. Esse é o significado que a gente vai fazer uma bissecção. A gente vai dividir esse intervalo em 2. Tá? Isso é como se eu estivesse, né, inserindo aqui, ó, este ponto aqui entre o 1 e o 2. Né? É exatamente o ponto médio entre 1 e 2. Então, significa que eu vou fazer um teste e vou identificar se a raiz está na primeira metade do intervalo, 1, 2, ou na segunda metade. Tá? Quer ver? No site da Wolfram ali também dá para ver, né? Se a gente fizer aqui de menos 2 a 2, né? Tem uma boa resolução também. Aparentemente, né, dá para ver ó, que a raiz está na primeira metade do intervalo de 1 a 2. Está mais perto de 1 do que perto de 2. Tá? Então, isso a gente vai confirmar aqui, quer ver? Ó? Calcula o ponto médio. Né? Então, aqui já foi uma bissecção. Tá? E aí vamos calcular a função no ponto 1,5. Né? Vamos copiar a função aqui, só para a gente ter a fórmula aqui. Sempre disponível é melhor. Tá? Então, ó, 1,5 ao cubo mais 2 vezes 1,5 menos 4. Né? Esses cálculos aqui, ó, vocês podem fazer até numa calculadora simples. Tá? Depois eu vou mostrar como é que a gente pode fazer numa planilha, mas vamos fazer aqui. Né? 1,5 eleva ao cubo, né? Mais 2 vezes 1,5 menos 4. 2,375. Né? Então, esse é o valor da função neste ponto. Tá? Então, o que a gente tem, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui a função. Aquela comparação que a gente fez lá na outra aula, né? Vamos fazer aqui para a gente. Acho que é sempre bom, né? A gente detalhar. Quanto mais detalhado for, né, o cálculo, a gente enxerga melhor. Né? Ó, vou botar o ponto aqui no meio, aqui, ó, né? Aí vem o nome bissecção. Né? Ó. Este número é positivo, tá vendo? Então, o que a gente tem? Ó? No ponto 1, o y correspondente é negativo, menos 1. No ponto 1,5, que é o ponto médio, né? Deu 2,7375, é positivo. E no ponto 2, que é o outro extremo do intervalo, também deu positivo. Então, vejam, nessa segunda metade do intervalo aqui, entre 1,5 e 2, a função não troca de sinal. Então, a raiz está aqui, ó, na primeira metade. Né? Quando a imagem, que é o valor do resultado da função, né, passa de menos 1 para 2,3. Então, a raiz está entre 1 e 1,5. Eu vou jogar fora a segunda metade, né, vou fazer esta observação. A raiz está no intervalo 1, 1,5. Então, um novo intervalo em que eu vou fazer a bissecção é esse aqui. É o 1,5, tá? Eu vou somar os dois números, 1 mais 1,5, vou dividir por 2. 1 mais 1,5 sobre 2 é 1,25. Esse é o ponto médio. Né? Aí vem, de novo, né, o nome bissecção. Aí eu vou substituir esse valor lá na lei da função. Vamos aumentar aqui um pouquinho para a gente enxergar melhor. Dá para... Tá.
Ó, 1,25 ao cubo, mais 2 vezes 1,25, menos 4. Vamos fazer essa conta aqui. 1,25 ao cubo, mais 2 vezes 1,25, menos 4, dá 0,453125, tá? Então, o que a gente tem, ó? Esses 3 pontos, né, são os 3 pontos que eu estou fazendo a comparação. Vamos botar tudo na mesma fonte aqui, que vai ficar melhor de enxergar. Ó, o ponto 1, que é o menor deles, né? O valor do y é o menos 1, que é negativo. No ponto 1,25, que é o ponto médio, dá 0,45, que é um número positivo. E no ponto 1,5 dá positivo também. Então, aqui, ó, por isso que é bom esse recurso aqui, ó. Dá para ver, nessa primeira metade ali, entre o 1 e 1,25, o y troca de sinal. Então, a nova análise permite afirmar que a raiz está no intervalo de 1 até 1,25. Tá? Então, esses vão ser os pontos que vão definir a nova bissecção, né? A terceira das aproximações sucessivas vai ser o ponto médio 1 mais 1,25 sobre 2, que vai dar 1,125. Isso aqui é bem fácil de fazer, né? 1 mais 1,25, soma e divide por 2. 1,125, aí tu vai substituir, né, este número. Cada um desses números aqui que eu estou chamando de x1, x2, x3, é uma das aproximações da raiz, né? Então, começou com 1,5, passou para 1,25, agora estamos em 1,125. Aí eu vou calcular a função, né? Vejam que já dá um número bem próximo de zero. Né? Ó, 1,125 ao cubo, vamos fazer a continha aqui. Ó, eleva ao cubo, mais 2 vezes 1,125 menos 4. Né? Opa! 1,125. Vamos ver se está certo isso aqui. Eleva ao cubo, mais 2 vezes 1,125 menos 4. Menos 0,3269. Deve estar certo isso aqui. Tá? Então, esse é o resultado, né, da função. Então, o que nós temos? Vamos fazer aqui as comparações. Vou botar tudo no mesmo tamanho aqui. Vamos alinhar aqui para a esquerda. Ó, no ponto 1, né, a gente já sabe que dá menos 1, a imagem é negativa. No ponto 1,125 também dá negativo. Ó. Aqui está negativo. E aqui dá 0,45, que é positivo. Então, vocês vejam que entre esses dois pontos aqui, ó, a função troca de sinal, então a raiz está entre 1,125 e 1,25. Tá? Em vez de estar na primeira metade, está na segunda metade. Tá? Onde troca de sinal, a raiz está ali dentro, tá? Pela continuidade. Né? Então, a raiz está entre 1,125 e 1,25. Então, este vai ser o intervalo A4, D4, e a raiz, que vai ser o x4, e não x3, vai ser x4, né? É 1,125 mais 1,25 sobre 2. Vamos fazer a conta aqui para ver se está certo aquele valor ali. Sempre vamos fazer 1,125 mais 1,25 dividido por 2. 1,1875. Né? E aí a gente vai calcular a função 1,1875 elevado ao cubo mais 2 vezes 1,1875 menos 4. 0,049,5605. Então, vocês vejam que está dando um número bem pertinho de zero aqui. Ó. Já está dando uma aproximação, né, bem boa da raiz ali, né, o número 1,1875, tá?
Então, fazendo essas 4 bissecções, né, este foi o resultado. A raiz é aproximadamente igual a 1,1875. Tá? Então, a gente diz, né, a gente pode escrever, né, dizendo a notação, né, a raiz, escreve assim, ó. Vamos escrever x é aproximadamente igual a 1,1875. Então, essa é uma maneira, né, de dizer qual é que o resultado, né, resumir o resultado que a gente obteve através daquele processo. Tá? Evidentemente que esta não é a solução exata desta equação, né? É uma aproximação. Então, a gente quer dizer, ó, usando a bissecção, fazendo 4 bissecções, esse foi o resultado. Bom? Certo, pessoal? Tranquilo, professor? Então, tá. Agora eu vou passar aqui para esse método da interação linear, eu vou deixar aqui, ó, tá? Nessa apresentação, vocês podem depois dar uma olhada. Eu não vou dar muita atenção, esse método é um método de importância teórica, mas ele não é muito utilizado na prática. Tá? Então, eu vou passar direto lá para o grande método de Newton-Raphson. Eu vou apresentar aqui para vocês as fórmulas, né, correspondentes ao método de Newton-Raphson, depois a gente volta para esse exemplo aqui. Bom, então, o que diz, né, na descrição do método de Newton-Raphson? A gente vai supor que esta equação aqui, ó, fx igual a zero, tem uma única raiz no intervalo AB, que a derivada primeira é sempre diferente de zero, tá? E, digamos, uma semente chamada de x1, às vezes pode ser chamada de x0, não faz diferença, tem uma semente, tá? É uma aproximação inicial da raiz, que é um ponto lá do intervalo AB. Então, qual é o ponto que nós vamos combinar como aproximação inicial? O ponto médio, entre o A e o B, tá? Então, já está combinado aqui, ó, em todos os exemplos que nós fizemos, a aplicação do método Newton-Raphson para resolver uma equação da forma fx igual a zero, né, a semente vocês vão definir como ponto médio entre A e o B. Então, vocês vão fazer aquela primeira etapa, né? Ó, concluir lá que tem uma raiz entre 5 e 6. A semente vai ser 5,5. Concluir lá que tem uma raiz entre menos 3 e menos 2. Né? A semente vai ser menos 2,5. Ok? Independentemente da equação. Então, como é que tu vai calcular, a partir da semente, as demais aproximações sucessivas? A fórmula iterativa, que gera a sequência para a raiz, tá? É xk mais 1 igual a xk menos f de xk dividido pela derivada da f no ponto xk, o k variando, né, de 1 até um valor máximo, aqui que vai ser usado como critério de parada, por exemplo, tá? Entre outros critérios que podem ser usados. Mas sempre tem um valor máximo aqui para o valor do k. Não tem como a gente aplicar uma fórmula iterativa e dizer, faça infinitas vezes. Isso aí não tem cabimento. Tá? Nenhum computador vai fazer infinitas vezes. Né? Se ele entrar num looping, né, por definição, ele não sai. Aí, por quê? Porque não foi dito para ele sair. Né? Então, se tu vai dizer para o computador lá, usa o método Newton-Raphson para resolver uma determinada equação, tu vai ter que informar para ele, né, qual é o critério de parada. Geralmente, por medidas de segurança, né, os algoritmos têm critérios de parada, né, se o usuário não informa. Tá? Então, o objetivo é calcular a sequência de valores xk, tal que o limite da sequência xk, quando k vai para infinito, é igual à raiz da equação. Né? Essa é a lógica, né? Esse é o objetivo do método. Então, a gente sabe que o método Newton-Raphson tem algumas propriedades. Né? A primeira, se a aproximação inicial escolhida, o x1, né, for suficientemente próxima da raiz, a sequência de aproximações gerada pelo método Newton-Raphson convergirá para a raiz. Né?
Então, a gente tem que observar isso, né? A gente não pode... Se eu tenho uma raiz lá que está entre 0 e 1, né? Eu não vou escolher uma semente no intervalo lá entre 10 e 11, que aí pode dar problema. Tem que escolher uma aproximação inicial, né? A semente tem que ser escolhida próxima da raiz. É por isso que a gente usa os gráficos, né? E aí a gente vai escolher sempre o ponto médio, e isso vai resolver de modo satisfatório as nossas equações aqui. E o método Newton-Raphson, ele tem uma convergência quadrática, né? Isto é, a partir de um certo número de iterações, o número de dígitos exatos nas aproximações sucessivas dobra a cada iteração. Tá? Bom, mas nem tudo são flores, né, pessoal? Todo método pode ter algum pequeno problema. Tá? Isso ocorre não só na matemática, mas na economia, na medicina, na biologia, né? Tem certas coisas que funcionam para um problema e não funcionam para outros, né? E mesmo aquelas que funcionam pode ter, eventualmente, alguma situação específica em que não dá um bom resultado, e se existir um ponto crítico na vizinhança da raiz, ou a raiz ser uma raiz dupla, pode ter problema. Por quê? Porque um ponto crítico é um ponto em que a derivada vale zero. E se a derivada for igual a zero ou próxima de zero, né, vai estar aqui no denominador, aí pode dar problema na sequência de aproximações sucessivas aqui gerada pelo método Newton-Raphson. Tá? Então, essa propriedade, né, que o número de dígitos significativos dobra a cada iteração, classifica o método de Newton-Raphson como um método de segunda ordem. Tá? Isso não significa que, após obtermos uma certa aproximação da raiz, o erro absoluto a cada aproximação é proporcional ao quadrado do erro na aproximação anterior, né? Então, ele vai, a partir de um certo número de vezes em que ele é aplicado essa forma iterativa, né? O erro absoluto vai dobrando. Então, se o erro for 10 a menos 3, ele passa para 10 a menos 6, depois para 10 a menos 12, né? Então, isso faz com que a sequência gerada pelo método de Newton-Raphson convirja de modo muito rápido, por isso chamado método de segunda ordem. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, pessoal, esse exemplo é uma equação, então, de terceiro grau, tá? X ao cubo menos x mais 0,2 igual a zero, né? Vamos calcular as raízes, né, desta equação, ok? Então, nós vamos calcular essas três raízes que vocês estão vendo aí, né? Vocês observem que aqui, ó, nesse gráfico, vamos fazer o gráfico aqui lá no nosso site, lá, nos dois lá. Primeiro, x ao cubo menos x mais 0,2. Então, x ao cubo menos x, ó, lembrando que aqui tu vai escrever mais 0,2, né? Vou botar aqui de menos 3 até 3, né? Para a gente observar como é que fica o gráfico aqui. Ó, vocês estão vendo que não dá para ver, né? Se a gente colocar de menos 3 a 3, ó, não dá para ver muito claramente onde é que estão as raízes. Então, por isso que eu disse para vocês, a gente vai testando, né? Ó, como é que eu botei na apresentação lá? Estão vendo aqui, ó, de menos 2 a 2 aproximadamente, né? Vamos botar de menos 2 a 2 para ver. Ver se melhora a análise gráfica. Ó, já está bem melhor, tá vendo? Então, dá para ver, ó, tem uma raiz aqui entre menos 2 e menos 1, bem pertinho do menos 1 ali, ó, né? Tem uma raiz aqui, ó, se a gente dividir ao meio esse intervalo, 0,1, né? Tem uma raiz entre 0 e 0,5 e tem uma outra raiz entre 0,5 e 1. Tá? Então, é bem interessante, né? Vamos ver como é que fica lá no GeoGebra. Vou abrir uma nova área aqui. Google menos x menos x mais 0,2. Tá? Ó, tá vendo? É uma resolução bem boa, né? Dá para ver claramente aqui, ó. Tem uma raiz aqui, ó, entre menos 2 e menos 1, né? Tem uma outra raiz aqui, né?
né? Se a gente aumentar aqui, ó, aproxima o gráfico, ó, dá para ver claramente. Ó, entre menos 1, até, dá para melhorar até a localização. Entre menos 1,5 e menos 1, entre 0 e 0,5, entre 0,5 e 1. Né? Então, é bem tranquila, né, a localização das raízes aí através desse recurso, tanto do GeoGebra como do site da Wolfram. Tá? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos... ver que eu estava aqui na apresentação. Né? Então, aqui, ó, a gente vai chegar nesses valores aqui. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Né? A gente vai, primeira coisa, né, é calcular, usar essas fórmulas aqui. Então, ver se eu consigo colar lá para a minha apresentação do Word. Lá. Primeiro, vamos fazer aqui, ó. Peraí. Vamos fazer aqui, ó. Análise gráfica. Análise. Depois eu compartilho esse arquivo. Ó. O que eu vou fazer aqui, eu vou pegar aquele gráfico lá do... Ah, não, peraí. Eu vou botar o nome da função aqui primeiro, né? Daí a gente sabe de que função está se tratando, né? Y igual x elevado ao cubo menos x mais 0,2. Né? Então, vocês cuidem aí que é... Ó, agora a gente vai exportar essa imagem lá para o texto. Vou copiar aqui. Dá para ver, ó, intervalos que contêm as raízes, né? Ó, vou botar aqui, ó. Vou usar números inteiros quando for possível, né? Entre menos 2 e menos 1, quem quiser botar de menos 1,5 até menos 1, né? Também vale, tá? Depois, entre 0 e 0,5, eu vou separar assim com ponto e vírgula, né? E a raiz entre 0,5 e 1, tá? Então, em cada um desses intervalos, claramente, existe uma única raiz, né, desta função. Em cada intervalo... Opa. Puxa. Em cada intervalo, né, a equação possui somente uma raiz. Muito bem. Então, o que mais que pede lá? Calcular a menor raiz real da equação pelo método de Newton-Raphson, escolher como semente x1 o ponto médio do intervalo que contém a raiz. O critério de parada, o módulo da f de x tem que ser menor que 10 a menos 4 e no máximo 10 iterações. Tá? Bom, então está aqui. Já... Ó. Eu sei já que a função é definida, né? É x ao cubo. Vamos aumentar aqui essa fonte. Menos x mais 0,2, né? Quando eu escrevo aqui na nossa notação, né? Eu uso vírgula. A derivada, então, né? Ó, tem que calcular a derivada primeira, x ao cubo menos x mais 0,2. A fórmula iterativa é esta fórmula aqui. Né? Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, eu vou pegar e vou escrever, né, esta fórmula, só para a gente ver como é que ela vai ficar, né, se eu desenvolver, né, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho que copiar essa expressão aqui, né, e substituir o x por xk. Então, vai ficar, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui. Opa. Ó, vai ficar o xk elevado ao cubo
menos o xk mais 0,2. O que significa que eu vou calcular esta expressão, né, num valor bem específico de x. E a mesma coisa eu vou fazer com a derivada, né? Eu vou escrever aqui a derivada, só que em vez de ser num x qualquer, como está aqui, ó, ele vai ser num xk. Então, eu vou ter que substituir, né, esse cara aqui por xk elevado ao quadrado. Eu vou botar essa notação dupla aqui, né? X índice k elevado ao quadrado. Tá? E isso aqui, né, vai ser calculado, né, com o k variando de 1 até o 10, no máximo. Né? Ó, 1, 2, até 10, se o outro critério de parada não for satisfeito. Tá, pessoal? Esse 10 aqui, ó, é só uma margem de segurança. Não significa que tem que fazer 10 vezes a aplicação da fórmula. Se este critério aqui, ó, for satisfeito antes das 10 iterações, tu vai parar. Tá? É assim que a gente interpreta. Ó, critério de parada. O valor absoluto da função num ponto xn menor que 10 a menos 4, em no máximo 10 iterações. Tá? Vai fazendo, vai fazendo. Se lá na quinta já der um erro, o valor da imagem aqui, né, é 10 a menos 6, ou 10 a menos 5, pronto, aí tu para. Tá? Bom, então pede aqui, ó, para calcular a menor raiz real da equação pelo método Newton-Raphson. Tá? Então, qual é a menor raiz? A menor raiz está aqui, ó. Certo? Ó, vou pegar aqui, ó. E eu vou mostrar para você. A gente pode marcar o pontinho ali, ó. Ó. Tá vendo? Até uma aproximação lá da raiz, ó. Menos 1,09, mais ou menos. Né? Menos 1,09. Né? Esta é uma boa aproximação já da raiz ali. Tá bom? Bom, então vamos calcular. Da menor raiz, né? É a raiz que está no intervalo menos 2, menos 1, né? Então, a semente vai ser o ponto, que é o ponto médio, lembra que a gente combinou aqui, né? Então, a semente, neste caso aqui, vai ser o ponto médio entre o menos 2 e o menos 1. Vou fazer aqui o cálculo, né, para deixar registrado, né? Ó, é menos 2 somado com menos 1, né? Divide por 2. Tá? Isso aqui vai dar menos 1,5. Menos 1,5. Tá? Então, vejo que esse ponto aqui, ó, não é resultante da fórmula. É um critério. Tem que ter um critério de definição da escolha da semente. Tá? Aí tu vai calcular aqui, ó, né? Vai substituir, né? Vai fazer o K igual a 1 nesta fórmula. Iterativa aqui. Vamos pegar essa fórmula. Ó, vou copiar aqui embaixo. Vai ficar x1 mais 1, aqui x1, aqui x1, aqui x1, e aqui x1. Então, veja que eu estou indicando aqui com a anotação, né, aqui do lado esquerdo, ó, vocês vejam. Do lado esquerdo aqui da igualdade, né, ó, vai dar o x2, vocês vejam. Aqui é x2, porque eu estou somando no índice aqui, né? Mas quanto é que é o x1, pessoal? Ó, vai ficar, o valor do x1 é menos 1,5, né? Opa. Deixa eu ver aqui. Ó, tá aqui o x1 que é menos 1,5. Então, a gente vai substituir, né, o valor aqui, ó. Certo? Vai ficar tudo ali. Opa. Menos 1,5
elevado ao cubo, né? Aqui vai ficar menos 1,5 no lugar do x1. Opa. E aqui, mesma coisa, vai ficar 3 vezes, vou botar ali o símbolo direitinho, né? Ó, menos 1,5 elevado ao quadrado. O que a gente tem que cuidar aqui, né? Essas operações, quando a gente olha assim, são extremamente simples, tá? Mas elas são em grande quantidade. Tem que botar um parênteses aqui, para não dar confusão. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer com, né, com bastante atenção, né, o desenvolvimento, né, dessas operações. Eu vou fazer esse primeiro cálculo aqui, depois a gente vai automatizar esse processo aqui. Ó. O que a gente vai fazer aqui? Vamos botar aqui passo a passo. Ó. Menos 1,5, vamos botar aqui na calculadora. 1,5, né? Não tem nada lá. Escreve, troca o sinal, aperta no x ao cubo aqui. Menos 3,75. Menos 3,375. Deixa eu olhar ali. Tá. Aqui vai ficar menos com menos, vai dar mais. Mais 1,5. Né? E aqui eu vou fazer o cálculo. 3 vezes menos 1,5 ao quadrado. Vamos ver. Pega 1,5, né? Eleva ao quadrado ali. Multiplica por 3. Dá 6,75 menos 1. 6,75 menos 1. Né? Veja, eu vou escrever aqui os resultados parciais, depois vocês vão entender por quê. Tá? Vamos fazer aqui passo a passo. Depois a gente vai automatizar. Bom, agora eu vou calcular só o numerador ali da expressão. Ó, o sinal de menos está aqui na frente da fração. Né? Então, eu vou botar aqui ó, o sinal da fração. Vou botar aqui só o que está aqui em cima. Eu vou zerar aqui a minha calculadora. 3,375. Aí eu troco o sinal. Né? Mais 1,5 mais 0,2. Menos 1,6. Menos 1,675. E aqui, não precisa nem calculadora, né? 5,75. Tá? Então, vejam, agora eu vou fazer a divisão. Menos. Né? Com o sinal de menos, vamos botar ali, tá? Divide por 5,75. Vai dar um número pequenininho. Menos 0,29, menos 0,29, 13, 0,4, 34, eu acho. Vamos ver aqui. Tudo bem. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar, né, e vou calcular agora, né, este resultado aqui. Ó. A gente vai dar uma soma, né? Porque é menos com menos. Né? Vai ficar menos 1,5 mais. Né? Vou copiar aqui. Ó. Aqui vai ficar mais. Ó. Tem dois sinal de igualdade. Agora vou trocar o sinal ali. Eu vou subtrair. Vai dar. Menos 1,20. Menos 1,20. Menos 1,20. Então, esse processo todo aqui, pessoal, é um processo extremamente enfadonho, né? Repetitivo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai automatizar esse processo. Tá? E eu vou apresentar aqui para vocês, né, os resultados dessa planilha aqui. Ó. Então, nessa planilha, tá? Isso aqui é o resultado de uma planilha em que todos os valores estão automaticamente calculados. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui numa planilha do Excel, né, para efetuar esses cálculos de modo automático. Vamos ver aqui qual é a equação que nós estamos aqui. X ao cubo menos x mais 0,2. Então, x ao cubo menos x
mais 0,2 igual a 0. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Todos têm aqui experiência na utilização do Excel? Todos conhecem a planilha do Excel, não? Quem é que já utilizou aí, vai fazer um positivo aqui no Zoom aqui, por favor? Guilherme, Davi, Maria. Tá. João Vitor. Bom, então assim, pessoal, Jefferson também, tá. Então assim, para quem conhece o Excel, né, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou começar do zero, tá? E vai ficar melhor, porque daí todos podem acompanhar a montagem da planilha, tá bom? Então, vou pegar aqui, ó, e vou pegar um novo arquivo aqui, quer ver? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão vendo ali, né? Bom, beleza. Então, assim, aqui no Excel tem diversos recursos que permitem que a gente utilize, especialmente quando a gente vai fazer cálculos repetitivos, como este da fórmula, né, do método Newton, do método absecção e vários outros, tá? Então, assim, ó, se eu quiser, ó, eu tenho várias células aqui, né, identificadas por letras e pelos números aqui que são as linhas. Então, essa célula aqui, ó, por exemplo, é a célula E3, né, vocês veem que está marcada a célula lá. Quando eu quero escrever um título, né, eu posso juntar as células assim, ó, e aqui assim, e mesclar, que daí ela fica uma grande célula, digamos assim, né? Ó, pessoal, manter fechado o microfone, por favor. Então, assim, eu vou botar aqui, ó, equação, né? Eu posso escrever um textinho aqui, ó, x ao cubo menos x mais 0,2 igual a 0. Eu vou lá, vou conferir lá. X ao cubo menos x mais 0,2. É isso aí. Tá? Né? Essa é a equação que a gente está trabalhando ali desde o início. X ao cubo menos x mais 0,2 igual a 0. Então, no Excel aqui, vocês cuidam, né, que é 0,2. Tá? Então, a gente vai fazer assim. Eu vou botar aqui uma outra. Vou agrupar aqui, vou mesclar células. Eu vou escrever a função, que é exatamente a mesma coisa. Só que agora é a função, né? Então, não é mais a equação. E aqui, na linha de baixo, eu já vou escrever a derivada. F' de x igual a 3x ao quadrado, né? Lembra a forma da derivada? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, menos a derivada do x, que é 1. Tá? Aí a gente vai escrever aqui, ó, fórmula. Vou botar bem. Ó. A gente vai escrever a fórmula aqui. Ó, x, vamos botar assim, né, k mais 1, né, para mostrar ali a fórmula, é o xk. Vocês vão entender depois, vai ficar bem claro por que a gente faz isso aqui. F de xk dividido pela derivada no ponto xk. Tá? Bom, semente. A gente vai botar aqui a semente. Semente, né? É o x1. Tá? Aqui a gente vai botar o valor do x1. Essa célula aqui eu vou marcar de amarelo. Tá? Neste exemplo que a gente fez ali, ó, é menos 1,5. Né? Então, eu vou escrever o valor ali e vou deixar ele centralizado, bem destacado ali na cor amarela. Tá? E aqui eu vou colocar, então, os índices. xk, f de xk, derivada da f calculada no ponto xk. Aqui a divisão, f de xk dividido pela derivada no ponto xk. Então, eu peço que vocês montem uma planilha
Pode seguir esse modelo aqui, ou algo parecido, tá? E deixem pronto. Vamos botar aqui, ó. Tudo centralizado, tá? Bom, olha a vantagem da planilha, quer ver? Ó? Agora eu vou começar a mostrar alguns recursos. Por exemplo, essa planilha eu quero que nessa coluna apareça o índice da raiz, né? O 1, o 2, o 3, o 4. Então, nessa primeira linha, eu vou começar com 1, tá? E eu vou pressionar Enter. Ó. A próxima linha, eu quero que seja 2 e que seja automatizado. Então, eu vou lá, ó, na barra de fórmulas, ou ali mesmo, vou colocar assim, ó, símbolo de igual, tá? Quando a gente coloca o símbolo do igual, o Excel entende que a gente vai usar alguma fórmula. Então, a gente vai escrever 1 mais a célula anterior. A gente vai marcar ali, ó, vai aparecer lá 1 mais E13, e vai dar Enter. Aí vai somar 1 mais 1, que dá 2. E depois a gente só arrasta aqui, ó, marca a posição ali do cantinho, com o botão esquerdo do mouse aqui, ó, arrasta aqui, ó, ele vai somando, né, vai repetindo aquela operação que a gente definiu ali no início, tá? Vamos botar até 5, depois, se precisar, a gente estende aqui, tá? Ó, este valor aqui é a semente, né, aquele valor ali, que é o menos 1,5, tá? Então, o que a gente vai fazer? É igual ao valor aqui da semente, ó. Pronto. A gente não precisa escrever o número mesmo, a gente bota igual ao valor da semente, porque na hora que alterar ali, vai alterar ali também, tá? Beleza. Então, é igual a célula H10, né? Como é que eu vou calcular a função? Ó, tá aqui, ó. Por isso que é bom escrever x ao cubo menos x mais 0,2. Então, a gente deixa o cursor ali, vamos botar o sinal de igual, ó. Ó, bota o sinal de igual, ó, é a célula elevada ao cubo menos a célula mais 0,2, né? Ó, menos 1,675. Vamos conferir lá. Menos 1,675. Tá vendo aqui, ó? Esse valor que a gente encontrou antes ali, tá? A derivada, quanto é que tem que dar? 5,75. Vamos ver lá. Derivada. Ó, bota o símbolo do igual, né? Tá aqui a derivada, por isso que eu vou botar a fórmula ali, ó. 3 vezes o valor do x elevado ao quadrado, né? Chapeuzinho 2, menos 1. Ó, 5,75. Tá? E aqui, né, a divisão dessas duas células. A gente pode botar lá na barra de fórmula, ó, bota o sinal de igual lá, tá? E divide, ó, esse G13 dividido por este valor, H13. Pingo. Menos 0,29, 13, quer ver, ó? Vamos ver lá. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Menos 0,29, 13, 0,4, etc. Então, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai pegar e vamos formatar todas as células que aparecem nessas casas aqui. Vamos botar tudo com 10 casas decimais. Vamos ver. Tá? A gente vai aqui, ó, em formatar células. Né? Vai lá no número, seleciona número e bota 10 casas decimais, dá OK. Tá vendo? Tá ali. Agora aqui, ó, como é que eu vou calcular essa célula? Lembra lá como é que eu calculei, ó. Ó. É o x menos o resultado da divisão, ó. É o x1 menos o resultado da divisão, né? Então é isso que eu vou fazer lá, ó. Olha só que barbada. Essa célula aqui é igual, né, ao valor anterior do x menos o resultado dessa divisão. Ó, menos 1,286, etc. Né? Tá? E agora, né, a gente só vai repetir esse processo. Essa é uma das vantagens da planilha. Ó. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai pegar e colocar aqui o cursor na célula
G13, né? Essa célula representa o valor da função nesse primeiro ponto. Agora eu quero calcular a função no menos 1,20, 86, etc. Eu só faço aqui, ó. Arrasto o mouse ali com o botão esquerdo pressionado no cantinho inferior direito ali da célula, ó, menos 0,35. Ó, quero calcular a derivada. Ó, 3,38, 28, 35, 53. Vou fazer a divisão da função pela derivada. Ó. Só arrasto aqui, ó. Menos 0,1, 0,55, etc. Agora eu vou atualizar o x3. Ó, vou lá e arrasto aqui, ó. Então, a nova aproximação da raiz, calculada pelo método de Newton-Raphson, é x3 igual a menos 1,10, 31, 20, 77, 86. Tá? Qual é o valor da função nesse ponto? Arrasto aqui. Menos 0,039, 23, 98. Olha, o que dá para perceber aqui? Ó? O primeiro valor tinha dado menos 1,6. Na segunda aproximação, que é menos 1,20, 86, a função deu menos 0,35. A terceira aproximação, que é menos 1,1, 0,31, a função já dá menos 0,03. É suficiente parar aqui? Ó, vamos ver. Vamos fazer um teste aqui. Olha só o teste. Olha só que legal. Ó, a gente vai botar assim, ó, igual. C. O valor absoluto desta casa aqui, ó, for menor que 10 elevado na menos 4, a resposta é 1. Se não, a resposta é 0. Então, quando der 1, a gente para. Ó, aqui deu 0, então não pode parar. Aqui deu 0 também, então não pode parar. Então, vamos calcular. Né? Vamos calcular aqui também. Deu 0, tá vendo? Então, vamos continuar. Então, vou calcular a derivada, vou calcular a divisão e vamos calcular a nova aproximação. Menos 1,088, 316, 79, 93. Vou calcular aqui a função. Né? Aí eu vou fazer o teste aqui, ó. Se der menor que 10 a menos 4 em valores absolutos, vai dar 1. Deu 0. Por quê? Porque ainda aqui, ó, lá na quarta casa decimal ainda tem um número, que é o 7, né, que é maior que 1. Tá? Então, tem que calcular mais uma vez. Vamos calcular aqui, então, o x5, o valor da função. Né? Vamos atualizar o teste lá. Ó, deu 1 no teste. Por quê? Porque a função, em valores absolutos, já deu menor do que 10 a menos 4. Então, eu paro aqui. Ó. Pronto. Encerrou o cálculo de aproximações sucessivas pelo método Newton-Raphson. Deixa eu centralizar aqui para ficar mais bonitinho. Ó, tá aqui, ó. Nesta coluna, vou destacar aqui em negrito, ó, nós temos as aproximações, né, sucessivas. Esta aqui, ó, eu posso botar uma anotação ou um comentário, ó. Ó, representa a aproximação da raiz que satisfaz o critério de parada. E ponto. Tá? Muito bem, pessoal. Então, esses valores aqui, né, correspondem à solução do problema. Então, a gente pode copiar aqui, ó, e vamos transportar para lá. Eu vou pegar e vou botar essa nova planilha aqui e vou deletar outra. Eu deleto essa antiga aqui. Ó. Os valores são parecidos. Então, conclusão, né? A raiz que está nesse intervalo é este valor aqui. Eu vou botar aqui com 10 casas decimais. Menos 1,088, 0,34,
0,170. Né? Certo? Pois satisfaz o critério de parada, que é, né, esse valor aqui, ó. O módulo dessa expressão aqui, né? Aqui na coluna da função, né? Se eu tomar um módulo, ó, é um valor menor do que 0,000. Tá? Então, é isso aí. Eu vejo que no caso, né, da utilização da planilha, tá? O esforço, né, de fazer aquelas operações repetidas vezes é minimizado. Como disse para você, se a gente tiver um bom recurso computacional, né, a gente resolve de maneira muito rápida uma equação de terceiro grau, né, que eu fiz ali a primeira aproximação ali, né, detalhadamente, né, e depois mostrei como é que funciona a planilha. Então, espero que vocês tenham acompanhado aí, né, a explicação do uso da planilha. Né? Eu vou encaminhar aqui para o encerramento da nossa atividade de hoje. Hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo, né, conforme disse para vocês. Na segunda-feira a gente vai ter uma aula aí em torno de 1h30, e na sexta-feira um pouquinho mais curta, né, em função desse contexto. Ok, pessoal? Tudo certo. Beleza, então. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Tá? Depois de devidamente processada, a aula será publicada ali na playlist, né? E os materiais de apoio, depois eu publico ali no Moodle. Uma boa noite para vocês e até Boa segunda-feira. noite, bom final de semana. Bom final de semana para vocês também. Boa noite, professor. Bom final de Boa noite. semana. Igualmente.